Salve, rapaziada, salve família vascaína, eu tô aqui no CT Moacir Barbosa, o técnico Renato Gaúcho, Renato Portaluppi acaba de ser apresentado para o torcedor vascaíno, para a imprensa, né? E, de fato, muita coisa boa para extrair dessa coletiva do técnico Renato Gaúcho, né? Falou muito sobre as questões dos conflitos que aconteceram no Fluminense em relação às críticas à imprensa, falou também sobre elenco, falou sobre muita coisa importante. E eu vou trazer tudo para você aqui nesse vídeo, tá? Direto do CT. O técnico Renato Portaluppi acaba de ser apresentado por Admar Lopes, Carlos Amodeu, aqui no CT Moacir Barbosa, onde comandou, tá? O treino pela manhã, junto ao elenco. E claro, né, teve a sua primeira impressão dos jogadores, a sua primeira impressão aqui da estrutura do CT Moacir Barbosa e claro, né, falou sobre os seus primeiros pontos em relação ao Vasco. Bom, algumas perguntas foram feitas, Renato Gaúcho explicitou muita coisa interessante. Primeiro, falou sobre o conflito que teve com jornalistas lá no Fluminense em relação a respeito dentro do CT. É óbvio que o Vasco é muito maior que o Fluminense e a pressão aqui, independente, né, de qualquer fala, vai ser destinada dentro de um resultado, né? Todo treinador que passou pelo Vasco foi cobrado pela torcida, foi cobrado também dentro da sala de coletiva, né? Diante do resultado que foi entregue. Entregou pouco, foi muito cobrado. Entregou muito, foi pouco cobrado. Parece que isso é uma regra no futebol, né? Acontece também nas arquibancadas. Entregou pouco, vai ser vaiado. Entregou muito, vai ser aplaudido. Eu acho que isso é uma coisa, é uma linha muito natural e muito fácil de ser controlada dentro de um resultado positivo. E ele próprio, na coletiva, falou: a vitória resolve isso tudo. Todos os problemas que são gerados e geridos pela vitória são sempre resolvidos. Então, diante desse cenário, eu fiz uma pergunta ao técnico Renato Portaluppi relacionado a um ponto estrutural no Vasco que o torcedor tá doido para saber: a venda da SAF. Bom, se o Pedrinho cumprir com aquilo que ele prometeu para o torcedor vascaíno e fazer a venda da SAF dentro do seu mandato, essa venda acontece dentro do contrato do Renato Gaúcho, dentro do percurso escolhido pelo Vasco para o treinador. E com isso, não seria nada anormal o Renato Gaúcho saber: olha, Renato, dentro do seu contrato, dentro do seu percurso no Vasco que nós escolhemos aqui em reunião, eu prometi para o torcedor vascaíno que venderia a SAF do Vasco no meu mandato, calhou de o final do meu mandato você está sob contrato, então possivelmente teremos aí uma troca, né, no sócio majoritário ou no comando do futebol do clube. Bom, Renato Gaúcho respondeu: não estou sabendo sobre isso, não conversei nada sobre isso, deixo isso para a diretoria, não procuro muito saber sobre esse assunto. Para mim, algo que teria que ser falado. Tá? Na minha opinião, teria que ser falado, mas foi perguntado ao técnico Renato Gaúcho, porque naturalmente, se a venda da SAF do Vasco é um ponto muito importante para o futebol e até mesmo para o técnico Renato Gaúcho, porque se a gente for colocar num ponto aqui, interfere muito no trabalho dele, interfere muito na próxima janela, interfere muito também nos vencimentos e até no investimento do próximo ano, eu acho que teria que ser comentado sim com o professor Renato Portaluppi. Eu queria saber a sua opinião sobre essa minha primeira pergunta ao professor Renato. E depois eu completo, perguntando um assunto que também não sai da boca do povo, que é Felipe Coutinho de volta. Eu confesso para vocês aqui, volto a falar, eu fiz um vídeo, a gente faz as lives, eu fiz o vídeo, e essa pergunta foi sua, de forma majoritária. A maioria das pessoas que vieram no meu vídeo pela manhã e também que foram para a live agora meio-dia queriam saber: Renato, Felipe Coutinho volta ao Vasco? Bom, essa pergunta eu fiz também ao Renato Portaluppi e ele foi muito simples e categórico. Eu nem sei o que aconteceu em relação ao Felipe Coutinho. Não conversamos sobre esse retorno. Renato Gaúcho, então, negou que não existem conversas, não tem conversas para o retorno de Felipe Coutinho ao Vasco. Umas informações que estavam bombando, né, principalmente nas redes sociais, sendo aí agora sanadas pelo técnico Renato Portaluppi. Agora eu quero fazer uma pergunta para você e eu preciso muito que você responda. Você seria a favor desse retorno do Felipe Coutinho? Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião que eu quero entender realmente qual é a sua opinião em relação a isso. Eu não sei a opinião do Renato, talvez ele até queira, porque foi ele que lançou, ele até mesmo fala que eu que lancei o Felipe Coutinho, se vocês não se lembram, foi eu que lancei, talvez seria um ponto interessante, mas sanado essas dúvidas, as duas maiores dúvidas que eu tinha sobre o Vasco, a questão da venda da SAF esbarrar no contrato dele e também
do possível retorno do Felipe Coutinho aqui ao CT Moacir Barbosa, obviamente ao Vasco e a São Januário. Eu quero saber a sua opinião, porque olha só, aqui é o seguinte, o CT Moacir Barbosa realmente está com uma estrutura bem legal, né, bem diferente, a cada dia se moderniza mais. A gente tem aqui as questões do gramado, não temos ainda um gramado sintético aqui para uma adaptação, né? Eu dei uma passagem aqui no CT, tem esse espaço novo, o Gatorade aqui, que é um espaço de hidratação para os atletas. O CT está bonito, está pintado, está com paisagismo em dia. Parabéns à diretoria em relação a essa conservação do CT Moacir Barbosa, mas eu acho que eu senti falta aqui do presidente Pedrinho na apresentação do Renato Gaúcho. Sabe por quê? Porque eu acredito que esse é o momento de virada de chave. Eu acredito que o Renato Gaúcho tem potencial para ser campeão com a camisa do Vasco. Eu acredito que o Renato Gaúcho possa ser o maior técnico da história do Vasco desse século. Eu creio muito no trabalho do técnico Renato Portaluppi. E com isso, eu acho que, por ser um treinador de impacto, talvez o maior da gestão, na minha opinião, o maior treinador da gestão Pedrinho aqui, eu teria vindo. Se eu fosse o presidente do Vasco, eu estaria aqui. Porque pode ser um momento de mudança de panorama. Pode ser aqui a mudança de chave, a virada de chave, o título, talvez, de uma Copa do Brasil Sul-Americana, e nesse momento de transição importante, de talvez a maior contratação de um técnico da gestão, eu acho que ele deveria estar aqui, o presidente Pedrinho, até mesmo para falar também sobre a escolha do Renato Gaúcho, os períodos de negociação, como que se desenvolveu esse percurso e muito mais. Eu senti falta aqui do presidente, espero que ele apareça para falar um pouco mais com o torcedor. Estou aqui no CT Moacir Barbosa, o presidente não apareceu aqui, pelo menos no momento desde que cheguei, ou até agora que estou aqui falando com vocês. Temos a presença aqui do Carlos Amodeu, do Admar Lopes, assessoria de imprensa e também o gerente de comunicação, todos aqui, mas da diretoria não tive nenhum contato e mesmo nenhum ponto de vista, que não consegui identificar ninguém da diretoria do Vasco, a não ser o Tangerina, que é o vice-presidente de comunicação do Vasco, beleza? Olha só, lembrando que a preparação continua para o jogo contra o Palmeiras, o próprio Renato Gaúcho já está focado nesse jogo, todos nós sabemos que o Vasco precisa sair, né, do Z4 e também da lanterna do Campeonato Brasileiro. O próprio Renato Gaúcho já falou, a prioridade é o Brasileirão. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Mas como assim, Lini? Que ele falou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, o Vasco não vai conseguir ser campeão do Campeonato Brasileiro. Ele simplesmente citou, a Copa do Brasil não rebaixa. O brasileiro, sim, rebaixa. Então, claramente, ele inicia o seu trabalho visando uma luta contra o rebaixamento. Ele já inicia citando isso. Se o Renato Gaúcho vai priorizar o Campeonato Brasileiro porque ele rebaixa, é o início da luta contra o rebaixamento e, é claro, vencendo os jogos, percorrendo os caminhos, buscando cada vez mais essa ideologia, né, de vitórias, quem sabe esse planejamento possa mudar durante a temporada. O Renato Gaúcho, que é conhecido como técnico copeiro, né, priorizar o Campeonato Brasileiro, como ele falou, na minha opinião é até um pouco contraditório em relação ao seu planejamento, mas a gente sabe, né, que todos os processos em relação ao Renato Portaluppi e também as Copas, no qual ele foi muito vitorioso, é algo que vai ser explícito durante a temporada, né? Enfim, agradecer mais uma vez a sua presença aqui no vídeo direto do CT Moacir Barbosa. Eu trago informações para vocês direto do Vasco. Espero que você tenha gostado. Peço para você deixar o seu like, é claro. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Vou dar uma passadinha aqui agora para amortecer todas as questões e, claro, absorver mais informações para vocês. Um abraço, saudações vascaínas.